Fala pessoal, eu sou Sofia Fonseca e estamos começando mais um episódio do VersaCast, o podcast do Versa Pré-Vestibulares. Hoje seguiremos nas análises de obras literárias do PAS 3 com a convidada a professora Natália. Bem-vinda, Nath. Obrigada, Sofia. No dia de hoje, analisaremos a obra Laços de Família da Clarice Lispector. Vamos nessa? Vamos nessa, vamos começar já com a polêmica. Exatamente, já começa assim, tentando que explicar os negócios. É o seguinte, pessoal, o PAS indicou a obra Laços de Família da Clarice Lispector. Essa obra seria um conjunto de contos, um livro que seria um conjunto de contos chamado Laços de Família. Mas dentro dessa obra, né, desse livro, tem um conto chamado Os Laços de Família. Então, porém, pela lógica, na matriz de referência tá sem o artigo. Pela lógica, a gente diria que seria o nome do livro completo, já que está sem o artigo, qualquer um dos contos poderia ser cobrado na prova. Então, seria a ideia de que o próprio conto, Os Laços de Família, estaria entre os que seriam cobrados. Mas não é do feitio do PAS. Né? Exatamente, não é do feitio do PAS, porque antes eles estavam cobrando um conto chamado Amor, na matriz anterior, que é um conto desse livro. Então, ou seja, faz todo sentido eles só trocarem o conto. Um conto por outro conto. Livro. Então, dá a entender que seria o conto Os Laços de Família para ler. E não o livro inteiro. No entanto, vamos lá, sejamos práticos. Aqui a gente vai focar, obviamente, no conto principal, até porque ele dá nome ao livro, então ele vai ser um bom norte para vocês conhecerem os outros contos, conseguirem analisar. A gente vai falar de modo geral do livro também, mas com certeza o foco sendo dado ao conto vai dar a vocês um norte maior e melhor para lidar com o livro todo, caso o livro todo venha a ser cobrado. E claro, leiam, né? Leiam o livro inteiro. Não é um livro grande que vai demandar muitos neurônios e muito tempo. É um livro gostoso de ser lido. Maravilhoso, até porque Clarice Lispector é sempre maravilhosa. Mas vale dizer que tem seus desafios, por isso a gente está aqui para ajudar. Então, assim, reforçando, não sabemos exatamente se é o livro inteiro que vai ser cobrado, mas pode ser porque o nome que está lá na matriz permite que seja. A gente vai dar aqui um pouquinho mais de atenção, obviamente, ao conto, que tem o nome de Os Laços de Família, porque além de ser um norte do livro, é também possivelmente o próprio conto que vai ser focado. Então vamos lá. Como eu disse, é um livro de contos. Temos aqui alguns muito importantes da Clarice, né? Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga, Amor, Uma Galinha, A Imitação da Rosa, Feliz Aniversário, A maioria deles muito famosos, né? Isso, exatamente. Muita gente já conhece, inclusive, né? Então, A Menor Mulher do Mundo, enfim, tem outros aqui, vou mencionar alguns para vocês também. Mas antes de mais nada, vale localizar tanto o conto, o livro, quanto a própria Clarice na história. A Clarice pertence à terceira geração do modernismo. O movimento literário do modernismo surgiu em 1922, na Semana de Arte Moderna. Tem uma segunda fase, que dura ali entre 30 e 35. E tem a terceira fase, na qual está não só Clarice Lispector, mas outros nomes, grandes nomes da literatura, como João Cabral de Melo Neto e João Guimarães Rosa. E esses três principais nomes ocupam ali a terceira fase, que é chamada fase pós-moderna, na qual o contexto histórico internacional diz respeito ao fim da Segunda Guerra, início da Guerra Fria, e nacionalmente a gente tem o fim do Estado Novo, uma fase de redemocratização, então uma fase de grandes mudanças sociais, tanto internacionalmente quanto nacionalmente, e em termos políticos, sociais e até culturais, tá? E nessa pegada dos autores do modernismo, de 3 obras que a gente analisou, as 3 são do modernismo, né? Os foco do terceiro fase, ano. Então é muito importante saber tudo sobre, saber quem tá na primeira fase, quando que foi a primeira fase, quem tá na segunda, quando que foi, quem tá na terceira e quando que foi. E uma coisa que é muito foco do próprio PAS é fazer essa comparação entre as fases. Então, saber e saber tem que comparar. Saber direitinho. Isso, saber com intensidade, com profundidade. Sobre a Clarice, na verdade, pessoal, nasceu na Ucrânia. Ela veio para o Brasil muito novinha, migrou, né, se refugiou aqui junto aos pais. Ficou ali em Maceió, em Recife, durante um tempo. Posteriormente foi morar no Rio de Janeiro.
E era uma mulher muito inteligente, tem várias entrevistas, tanto que ela cedeu a jornalistas, quanto ela, como jornalista, fez muitas entrevistas e tudo mais. Então, assim, uma mulher super inteligente, uma escritora de primeira linha, de primeira categoria mesmo, que sempre nos surpreende, sempre tem uma coisinha a mais para descobrir sobre a Clarice. E ela, além de tudo, se casou com um diplomata, então isso a levou a conhecer vários lugares no mundo, morar em diversos países da Europa, dos Estados Unidos, o que também traz uma impressão, às vezes, né, de um não pertencimento, um não lugar para a própria Clarice, porque ela acaba se mudando muito e tal. Então, ela é uma cidadã do mundo, embora brasileira, né, mas assim, que traz várias perspectivas, o que reforça uma característica, inclusive, do modernismo, principalmente na segunda e na terceira fases, né? Que é a característica do universalismo, que é quando você pensa as influências do mundo, do contexto, sobre cada indivíduo, sobre sua região. Então, você não pensa o indivíduo só nas suas nuances particulares, naquilo que ele vivencia no âmbito particular, mas nas influências do mundo e como isso reverbera o pensamento de cada um e tudo mais. Então, acaba que essa vivência da Clarice vai aparecer em alguns dos seus contos. Ela pensa, sim, o ser humano dentro do particular, mas sempre permeado por influências externas, né? Bom, e aí, características da prosa de Clarice junto com a prosa do modernismo, né? No modernismo, a gente já tem um momento em que a gente vai começar a olhar para o passado de uma forma mais cuidadosa, porque a primeira fase negou muito o passado, né? E essa terceira fase veio a retomar algumas coisas do passado. Retoma também a liberdade formal que o modernismo conquistou, se mantém, mas retoma também muita coisa daquilo que era clássico, né? João Cabral de Melo Neto faz muito isso na poesia. Já tem mais liberdade para usar, né? Já tem e já conquistou. E a Clarice, ela tem muito essa coisa do fluxo de consciência, de colocar o personagem pensando ali, e ela mesma, como autora, faz essa escrita automática, né? De construir muitas vezes essa obra sem pensar muito em como ela está saindo. Então, dá uma noção de que aquilo não foi muito... Ela não raciocinou muito, ela deixou a obra como ela foi feita da primeira vez. Tem até uma entrevista... Deixa a obra mais livre, né? Mais crua. Isso, e às vezes é difícil também da gente acessar e entender todo o raciocínio dela, né? Isso acontece em algumas obras dela, eu acho que a que mais chama atenção é o Ouvir a Galinha, que é de outro livro, mas é bem interessante. E, enfim... a gente tem aí experimentações artísticas que vão fazendo mesmo o poema para os poetas, e no caso dela, que é uma autora mais da prosa, né, a prosa também, aparecerem de formas inovadoras, tanto em termos de linguagem, de invenção de palavras, o que a gente chama de neologismo, né? Muito comum em Guimarães Rosa também nessa fase, mas que não é exclusivo dele, isso também acontece em Clarice e tal. A invenção da estrutura mesmo sintática e, enfim, das palavras, tudo isso aparece nessa terceira fase. Um certo realismo fantástico, que é um pouco daquilo que acontece inesperadamente e que é trazido de forma meio que natural nos livros. Então, acontece um fenômeno que parece muito surreal, mas que é tratado de forma natural no texto, né? E, meio enfim, Franz Kafka. Isso, Franz Kafka, que é outro autor indicado para vocês. E que é maravilhoso, assim, porque ele sabe fazer muito bem esse realismo fantástico, muito comum também no modernismo aqui no Brasil, nessa fase. E aí a gente tem influências ali do parnasianismo, do simbolismo sendo retomadas e tal, inovações linguísticas, e esse universalismo junto com o regionalismo da época, muito comuns, já na segunda fase, que são retomados na terceira, tá? Sempre há uma preocupação social, uma preocupação política, cultural nessa fase também, pensando de modo geral, né? Agora, sobre Clarice, como eu já adiantei algumas coisas, vou reforçar. Ela tem uma prosa muito poética, então, às vezes, com nuances metafóricas, uma construção que não segue uma linearidade esperada para a prosa, ela faz isso como se fosse poema mesmo dentro da prosa dela. Então, ela mistura muito, tá? E com nuances intimistas, sempre pensando muito íntimo, as reflexões existenciais. Tem o fluxo de consciência, né? Que eu falei para vocês também. Os pensamentos, as emoções das personagens surgem de forma mais natural, de uma forma, né? Automática, né? E não linear necessariamente. Uma coisa que marca muito
a obra da Clarice, de modo geral, é a Epifania. Eu tava esperando, porque é basicamente o que eu lembro do ensino E médio. não tem quem esqueça. Depois que você aprendeu o que é Epifania, entender como ela faz, né? Quando você entra em contato com a obra, você entende claramente. Que ela explora isso, né? A Clarice usa muito a Epifania, gente, que é um momento de súbito entendimento. Você tem um súbito esclarecimento sobre algo que parecia, às vezes, estava ali, diante de você, diante de seus olhos, talvez de forma óbvia, mas você não entendia muito bem. De repente, você tem aquele estalo. Aquele start, aquela iluminação. E entende algo específico que te faz refletir, ou às vezes até mudar de parâmetro. Isso acontece muito na obra Laços de Família, em vários contos, não só no conto principal aí que a gente está analisando, que vai dar mais atenção, mas em todos eles você vai ter esse momento de epifania. Uma grande obra que tem um momento de epifania também ali, da Clarice nesse livro, é o Amor. Amor é uma obra em que uma mulher vai, no seu cotidiano, ela vai, de repente, ter um momento de clareza quando ela vê um cego que tá mascando chicletes, assim. Mesmo. Aí, de repente, ela faz uma baita reflexão e tudo ao redor dela começa... As sacolas caem no chão e ela começa a entender de forma súbita toda a realidade ao longo da vida e o rumo que ela queria tomar na vida, o que ela tomou e o quanto disso tem de amor dentro do aspecto familiar. Então, realmente é comum a epifania na obra da Clarice, e vale dizer que nessa em específico, sempre focando as famílias, o cotidiano familiar e essa organização das relações entre as pessoas da família. Junto a isso, uma análise psicológica muito comum, a quebra das convenções, ela questiona muito o que é dado à mulher, por exemplo, a figura feminina. Os temas existenciais são muito comuns, a própria muita morte. Profundidade, né? Muito, muito, muito profundo. Eu acho que até profunda a forma como ela coloca, assim. Porque aí a gente vê que aquela situação em que uma pessoa parou para refletir do nada sobre algo que ela fez automaticamente na vida dela... Algo cotidiano gera uma grande reflexão. E que leva a gente pro profundo, é isso. Nos leva, né, junto. A gente vai junto. Vai junto. E aí a gente tem essa experiência feminina também sendo tematizada com frequência, principalmente esse... É muito legal pensar que a gente tá na geração de 45, né? Então, assim, numa outra fase do mundo, né? 80 anos, mais ou menos, nos separando aí dessas reflexões. E a gente tem um machismo diferente, uma forma de tratar a mulher como aquela que deve estar dentro de casa, trabalhando no ambiente doméstico, e a Clarice, não só na sua figura, não só na sua figura, mas na sua literatura, indo de frente. E aí a gente tem esse retrato do cotidiano, né, de uma forma muito inteligente. Bom, Laços de Família, gente, é uma obra, eu vou tentar resumir rapidamente, vocês, por favor, leiam, mas a gente tem um casal central, que é a Catarina e o Antônio, e eles teriam recebido a visita da mãe da Catarina recentemente, que é a dona Severina. O conto já começa com a despedida dessa visita, e você vê que há um certo desconforto. No meio de um evento, né? Do evento, do final do evento. E começando outro, né? Porque a vida também é assim, a gente tá terminando o evento, começando outro, né? Mas é a despedida da dona Severina, e você vê que há um desconforto entre ela e o marido da personagem principal, que é o Antônio. É o clichê da sogra, né? Isso, aí é a sogra que implica, a sogra que... E uma das implicâncias da sogra é justamente com o filho do casal. Diz que o filho é muito magro, né? Que ele é magro e nervoso. E aí ela só faz rir. A Catarina é aquela personagem que às vezes é muito... mais observadora. Isso, para dentro de si. Inclusive a observação é uma coisa importante, porque tudo que Catarina, segundo a narração, né? Tudo que Catarina expressa é muito pelos olhos. Até ali um fato de que ela é estrábica, ela é descrita dessa forma. E isso pode ser também uma forma de estranhamento que pode causar dos outros em relação a ela, ou até como esses olhos, apesar de talvez não serem aquilo que se espera ou normatizado como tal, são olhos que se expressam muito bem, que conseguem externalizar aquilo que ela sente de forma íntima. Então, não por acaso, eles absorvem o mundo e externalizam. Esse olhar dela é muito
expressivo, né? Externalizam, apesar de ter ali o estrabismo como uma referência que rompe aquela expectativa, né? Do que seria um olhar expressivo ou coisa parecida. E aí a gente tem essa despedida. Catarina e a mãe não são pessoas assim que se expressam fisicamente também, aquele carinho. Até se diz na narrativa que Catarina tinha isso muito com o pai, do carinho e tal. Com a mãe, não. E a mãe tá a todo momento agoniada com o fato de que ela pode esquecer alguma coisa. Ela fica, será que eu esqueci alguma coisa? Aí pega as 2 malas, aí será que eu esqueci alguma coisa? E aí elas entram num carro, você vê que Antônio nem vai acompanhá-las para despedida, só vão as 2. E aí elas vão... E tem um momento em que há uma freada ali do carro e as 2 acabam se encontrando fisicamente, né? Elas dão um topão assim, e isso já causa um estranhamento também, porque elas não tendem a não se tocar. Distância, né? Exatamente. Aí elas se tocam ali, fica meio estranha a relação das 2. Uma torta de climão. Bom, enfim, aí elas estão ali na despedida, a mãe entra no trem e ficam meio sem ter o que falar. Tem mais uma vez o fato de que Catarina se expressa pelo olhar e tudo mais. E aí ela começa a refletir. Aí o momento de epifania também, ela começa a refletir sobre essa relação com a mãe, o que é ser mãe, o que é ela sendo mãe para o filho, o que essa mãe representa para ela, né? Há uma tristeza nessa despedida, quase como um abandono, parece que falta entre elas dizer alguma coisa, parece que falta... Ou esqueci alguma coisa, surge aí, né? Surge. Ela só... Aí, de repente, Catarina, você esqueceu alguma coisa? E ela, será que você esqueceu alguma coisa? Ela, será que eu esqueci? E parece um desespero, fica no ar. E ela queria, a mãe, possivelmente, né, dizer alguma coisa. Será que eu esqueci alguma coisa? Fica ali a gente pensando, será que elas esquecem de dizer alguma coisa uma para outra? Será que elas esquecem a relação das 2? Será que elas se esquecem de talvez, de interagir, saber como colocar aquilo numa relação mais típica, mais carinhosa e tal. Ela volta para casa com esse pensamento. E, gente, isso faz a Catarina perceber, talvez, que as relações que ela estabelece ali dentro de casa são estabelecidas de forma muito automática. Quando ela volta, Antônio está lendo, que é uma coisa que ele faz frequentemente aos sábados, porque ele gosta, segundo a narração, de tirar o sábado para si. Só que ele tira o sábado para si sem interação com o resto da família. Catarina entra, encontra o filho que a chama de mamãe e tal, e aquele mamãe traz um momento também de muito esclarecimento, reflexão, e ele tá mexendo numa toalha, e isso, sabe, tem uma irritação, uma coisa inesperada nessa mexida de toalha e tal, aí ela se irrita um pouco, mas pega o menino e sai, é um momento em que ela ri. Isso também é uma coisa interessante, porque ela ri com os olhos até então, sempre de forma contida. Até agora... Aí ela ri, de repente ela ri. Ri com, de fato, né? Ri com gargalhada e tal, ri. E aí a gente vê que ela mudou, que alguma coisa se transformou dentro dela. Ela pega o menino, avisa Antônio, tô saindo, e nem espera por ele fica chamando e ela vai embora. Sim, dá explicações. Isso, aí o cara, né, o homem, desculpa, fica lá em cima, olhando o menino e ela correndo ali meio pela praia, e aí ele faz uma reflexão como se eles estivessem ali, dividindo um momento, como se ela estivesse trazendo meio que para ele um esclarecimento da vida junto, quase como se fosse uma herança. Um momento marcante na infância dele, assim. E que fosse uma passagem, né? E aí ele fica refletindo sobre isso, eles passam ali na paisagem, né? Na areia e tal, na praia. E aí ele fica olhando lá de cima. A reação dele é muito contida e parece que causa nele uma ansiedade também, Antônio, por ele não ter controle daquilo que está ali acontecendo. Ele não está entendendo, não foi explicado. O sábado dele, que ele entende ali, é o sábado daquele jeito. Eu quero minha família aqui, eu quero ter um sábado para mim, mas quero minha família parada aqui. É ter controle da situação, né? Perdeu, né? Perdeu o controle da situação. Só que ele, no final do conto, aí tem uma coisa que ele fala assim, que vai aguardar os 2 para o jantar, para que eles tenham um jantar comum, um jantar que eles costumam fazer, né, em que o menino acabam aparecendo as mariposas e o menino acaba com sono e tudo mais, mas que hoje naquele dia eles iriam ao cinema
quase como quem diz assim, não, vou fazer uma coisa diferente aqui, eu vou também tirar o sábado um pouquinho pra Vou ela. mudar também. Mas dentro de uma perspectiva de controle, né? É. E quase como uma ansiedade por ter perdido, de certa maneira, o controle dos Pula, dois assim, ali. parece que perdeu o controle na parte da tarde, ele pula. Não, Ele vou fala, fazer não, planos de para noite a noite. À noite eu dou conta. De noite eu resolvo isso aqui. Então, realmente, aí a frase final, né? Ele diz, depois do jantar iremos ao cinema, resolveu o homem. Porque depois do cinema seria, enfim, noite. E este dia se quebraria com as ondas dos rochedos do arpoador. E aí você vê que ele quer quebrar esse dia, acabar com esse dia, porque talvez tenha sido um dia em que ele perdeu o controle sobre a própria manifestação doméstica e as relações sociais ali dentro. Gente, isso não é incomum nesse livro. Pelo contrário, o livro, de modo geral, Laços de Família, trata mesmo dessa questão de autodescoberta, de epifania, de reflexões sobre o ambiente familiar, sobre o ambiente doméstico, a liberdade da mulher, a liberdade dos filhos, a liberdade de pensar sobre o seu destino, para que você não aceite só aquilo que a sociedade impõe, né? As amarras sociais, a questão da união se mantém na maioria dos contos, mas sempre com uma quebra de expectativa, uma quebra de rotina, o afeto se mantém, mas de uma forma totalmente diferenciada, enfim. E aí a gente tem os outros contos, vou falar brevemente, temos o Amor, cuja personagem principal, a protagonista é a Ana, justamente aquela que tem epifania quando vê o cego mascando chicletes, e aí ela começa a repensar. E eu acho que é muito fácil entender o que é epifania com esse conto, né? É uma cena aleatória que desperta uma reflexão também aleatória. E ela muda a forma de pensar sobre... vai. Tipo assim, nossa, eu queria ter casado... Eu não queria ter casado, eu queria ter trabalhado, ser independente, mas eu casei. Eu casei, tenho 2 filhos e volta pra casa, amo os filhos, mas ao mesmo tempo passou um tempão perdida naquilo. Você vê que é uma obra que traz muito esse fluxo de consciência e essa epifania que a Sofia lembrou muito bem. Temos o conto Uma Galinha, né? Que ela é comprada para o almoço de domingo. E aí ela foge e vive como se fosse um momento ali de liberdade, um momento de triunfo e tudo mais. Mas acaba que ela tem um ovo e tal, mas não consegue fugir, né? Desse destino também. Você vive né? A angústia da galinha, né? A angústia da galinha. E aí a gente tem essa animalização. É um pouco cômico, ao mesmo tempo muito profundo. Profundo, né? também, que poderia ser talvez a nossa reflexão sobre o mundo também. Essa coisa instintiva tá aí e tal, a personificação também da própria galinha, enfim, né? Feliz Aniversário, outro conto bem conhecido, né? A matriarca de 89 anos, é o aniversário dela, e aí vem a hipocrisia da família, que vai recebê-la, né? As felicitações forçadas, todo mundo fazendo aquele ambiente. Aquela coisa familiar que todo mundo tem, né? Não tem como fugir. E aí o momento de epifania dela faz cuspir no chão e tal, então tem um momento ali de grotesco, uma coisa meio, né? Um asco. E, enfim, há um incômodo geral, né, dentro do laço da família. Tem um jantar também, que o homem observa uma idosa que está comendo e ela come com voracidade, uma coisa meio grotesca também. Isso também gera uma reflexão sobre velhice, sobre o tempo que passa, a própria noção de que você tem que se alimentar, e independente de se você faz isso com educação, sempre você vai precisar manter o instinto e aquela base mesmo de sobrevivência. Isso não tem como você fugir. Sendo ser humano, sendo racional, você vai precisar fazer isso. E é uma reflexão interessante, né? Da existência. Enfim, aí temos o búfalo, que tem uma mulher que está perturbada, assim, dentro de um zoológico. Ela olha um búfalo, fica se enfrentando quase como se ele fosse um espelho ali. Isso traz uma noção, assim, de raiva, ódio, a perda da racionalidade. De novo, né? É uma cena que pode ser muito simples e muito passageira, muito pontual, mas sai uma profundidade absurda. Quantas vezes você passa por um búfalo, sei lá, você tá num zoológico, você vai ver uma girafa e de repente, meu Deus, uma girafa. Meu Deus, minha vida. Mas eu acho que a própria cabeça da Clarice talvez funcionasse muito assim. Então ela tem facilidade talvez para falar, cara, isso me fez refletir aqui, vou escrever sobre isso. Não sei se era assim que ela criava, mas... Fica aqui as nossas confabulações. Fica a possibilidade, né? E temos também a imitação da Rosa, a Laura, né? Que vai ser uma mulher que acaba
de sair do hospital psiquiátrico, e essa questão da loucura mesmo já é um tema muito existencial, né? Ela tenta se reintegrar no ambiente familiar, a sociedade e tal, e isso é uma questão muito, muito séria, né? Que a gente tem que pensar em como uma pessoa afastada por não ter o padrão de comportamento, pode muitas vezes ter dificuldade de se reintegrar na família e tal, né? Quão frágeis estamos diante disso e tal. Então tem esse tema da loucura, a percepção da realidade mesmo, que é de cada um e da sua condição, enfim. São muitas as histórias, são ótimas histórias, são contos maravilhosos, todos entrelaçados pelos laços das famílias. E aí é isso, gente. Esse contexto pode ser um contexto muito puxado pelo Paz, né? De citar o contexto do livro e a conexão com os outros laços de família. Isso, com os outros contos, né? Eu acho que é uma contextualização possível de que eles façam mesmo. E é isso, gente. Espero que a gente tenha ajudado vocês aí a entenderem a obra e que possam ler todos os contos. Leiam. Vai ser legal, vocês vão gostar. Obrigada por essa análise, Nath. Valeu, Sofia. Boa prova, pessoal. Pessoal, nos vemos no próximo episódio. Até mais!